Meu nome é Gabriel Azo, e a história que estou prestes a contar não veio de um livro antigo. Tampouco foi inventada para assustar crianças ao redor da fogueira. Ela corre nas veias da minha família como uma maldição, contada em sussurros, passada de geração em geração, marcada por sangue, loucura e escuridão. Vó Nicanora sempre dizia: o diabo não precisa de convite, ele aparece quando quer. E muitas vezes não é preciso pacto algum para que ele leve sua alma. Às vezes seus próprios atos abrem o caminho para o inferno. E Elias Montoya foi a prova viva disso. Nos tempos distantes, por volta de 1920, minha família era de linhagem rica, respeitada em Querétaro. Meu bisavô, Dom Teobaldo Montoya, havia construído uma fortuna desde 1888. Mesmo com a Revolução Mexicana devastando tantas famílias, sua fazenda permaneceu intacta. Ele não ostentava, não enchia a casa de móveis europeus nem se exibia, mas seus cavalos eram os mais fortes da região, os celeiros sempre cheios, e a fartura se estendia até aos empregados. Dom Teobaldo conhecia a fome, o frio e o desprezo dos poderosos, porque ele mesmo nasceu pobre. Talvez por isso, Deus o tenha abençoado. Casou-se com Leonor, amiga de infância. Tiveram 4 filhas e um único filho homem, Elias, o primogênito, o herdeiro de tudo, inclusive do nome. Nos primeiros anos, Elias parecia abençoado, rosto angelical, olhos vivos. Todos, na fazenda, acreditavam que ele se tornaria um homem justo como o pai. Mas algo apodrecia dentro dele, como fruta bonita por fora, mas comida por vermes por dentro. Aos 10 anos, já mostrava o que carregava na alma. Agredia animais do curral com prazer. Perseguia os filhos dos trabalhadores com escárnio e violência. À medida que crescia, seu sadismo se intensificava. Na adolescência, ao ser ensinado pelo pai a domar cavalos bravos, fazia questão de torturá-los com esporas, rindo enquanto os ferimentos sangravam. Aos 20 anos, Elias já não escondia o que era. Dom Teobaldo ainda vivia, mas o rapaz se comportava como o verdadeiro dono da fazenda. Ordenava com arrogância, exigia reverências. Homens tiravam o chapéu ao vê-lo passar. Mulheres se curvavam em silêncio, mais pelo medo do que pelo respeito. Dom Teobaldo tentou convencê-lo a estudar na capital, formar uma família, assumir responsabilidades. Elias recusava tudo. As discussões começaram com repreensões. Logo viraram embates brutais. Era como se o velho pai, antes tão respeitado, estivesse se tornando gostado. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela manhã lavada, o sol mal havia despontado no céu. Dom Teobaldo Montoya saiu para seu passeio de rotina pela fazenda, acompanhado de seu fiel capataz. Mas naquela ocasião, Elias Montoya, o filho, também foi junto, algo que não fazia há muito tempo. Quando o relógio da casa grande marcou meio-dia e ninguém havia retornado, um dos peões, chamado Simão, foi enviado para procurá-los. Seguiu pelo caminho de terra batida, entre cercas de grama e pastos secos. Foi ali, próximo ao antigo bosque, que encontrou a cena que marcaria para sempre a história daquela terra. O velho e o capataz estavam pendurados pelos pés numa árvore, retorcendo. Seus corpos haviam sido arrastados pelo chão antes de serem içados, cobertos de espinhos, feridas abertas, carne exposta. Mas o pior foi o que fizeram com a cabeça de Dom Teobaldo. Esmagaram-na com uma rocha do tamanho de um crânio. Ao capataz, arrancaram a língua. Foi um massacre. No velório, Elias Montoya não derramou uma lágrima sequer. Pelo contrário, assumiu a chefia da fazenda com uma frieza que arrepiava até os bois no estábulo. A partir daquele dia, a fazenda, antes próspera e cheia de vida, começou a feder a medo. Não era por falta de dinheiro ou por revoluções. Era algo mais profundo. Mais sujo começaram a surgir cochichos. Mulheres se benziam ao passar pela porteira. A verdade é que, sem ser convidado, o diabo se instalou ali. Elias Montoya tornou-se um tirano. Mandava e desmandava com olhos vazios.
Castigava os trabalhadores por qualquer motivo. Chamava-os de vagabundos, humilhava a todos. Até sua própria mãe Leonor foi trancada dentro de casa. Ninguém mais tinha acesso a ela. Suas irmãs, que haviam se mudado para a cidade, jamais voltaram. Só Vó Nicanora, viúva e sem ninguém mais no mundo, teve coragem de regressar para cuidar da matriarca. Mas nem ela foi bem recebida. O irmão, aquele que antes corria com ela pelos milharais, agora a tratava como inimiga. A fazenda parecia amaldiçoada. O vento já não trazia o cheiro de terra úmida e capim cortado. Soprava quente, seco, como vindo do próprio deserto. Vó Nicanora tentou entender onde tudo havia se perdido. Reuniu coragem e foi falar com Elias. Mas suas palavras não surtiram efeito. Para ele, ela era só mais uma pedra no caminho. Uma que, cedo ou tarde também, precisaria ser removida. Quando a guerra dos cristeros alcançou a região, Elias Montoya mostrou sua verdadeira face. Mandou derrubar a pequena igreja construída dentro da fazenda. Templo que seu pai, Dom Teobaldo, havia erguido com fé, mas não parou por aí. Dizem que ele também ordenou o incêndio da igreja do povoado com o sacerdote ainda lá dentro. O padre sabia demais. Sabia o que Elias havia feito com várias moças da região. Adolescentes que perderam a honra, algumas que até engravidaram. Todas essas confissões haviam sido feitas no confessionário. E Elias, num ato de blasfêmia, foi até lá para se confessar, mas não para pedir perdão. Com voz calma e olhar vidrado, relatou um por um de seus crimes. Contou como anos antes descobriu que seu pai escondia desertores no celeiro. Cerca de 20 homens, querendo se unir às forças de Pancho Villa. Dom Teobaldo os havia acolhido, escondido entre sacas de milho e montes de feno. Apenas o capataz e sua esposa sabiam, mas Elias viu aquilo como traição. Achava que o pai estava preparando o terreno para tomar o que era seu. Então, certa noite, com apenas 16 anos, espalhou o óleo das lamparinas ao redor do celeiro e riscou um fósforo. Trancou as portas por fora e observou em silêncio enquanto o fogo devorava os gritos. Desde então, ninguém conseguiu deter sua maldade. Nos colégios era expulso por espancar colegas. Quase matou um afogando-o num bebedouro de cavalos. Quando seu pai tentou fazer com que trabalhasse com os peões, a situação piorou. Elias os humilhava, cuspia perto de seus pés, dava ordens sem sentido só para vê-los sofrer. O ódio pelo pai era tão grande que, dias antes do assassinato, ameaçou o capataz que tentara intervir quando Elias violentava uma jovem empregada. Disse que, se ele abrisse a boca, os filhos do capataz pagariam o preço. E, para garantir o silêncio, arrancou-lhe a língua antes de pendurá-lo na árvore. Pouco tempo depois, os filhos do capataz foram encontrados mortos, jogados dentro do poço da própria casa. Um aviso cruel de que Elias não fazia ameaças em vão. Ele pendurava pelos braços e pernas qualquer um que suspeitasse de roubo. Muitos desses infelizes eram entregues aos soldados sob acusações de traição. Bastava uma suspeita, uma implicância, ou um capricho, executava com um tiro na nuca, e nos fuzilamentos gritava e aplaudia, como se celebrasse um espetáculo macabro. Ria ao ver o sangue escorrer, fosse de animal ou de gente. Certa noite, tão densa que nem as estrelas ousavam brilhar, um visitante inesperado chegou à fazenda. Não foi notado pelos cães. Montado num coche puxado por um cavalo negro, trajava-se com a elegância de um nobre, mas o ar ao seu redor pesava como chumbo. Vó Nicanora estava presente e sentiu o coração apertar quando ele cruzou o salão da casa. Elias Montoya, tomado por sua fúria habitual, tentou confrontá-lo. "Você não foi convidado", gritou. O homem sorriu, dentes alvos como ossos lavados, e respondeu: "Eu nunca preciso de convite para entrar. Aliás, você e eu já nos conhecemos. Lembra do menino no riacho? O filho de Dom Pablo?" Elias empalideceu. A memória o atingiu como uma lâmina. "Você perdeu a corrida. Pegou uma pedra e esmagou o crânio dele. Eu estava lá. E você me viu."
O homem prosseguiu com voz serena. Disse que ao cometer aquele ato, nenhum poder humano te deteria. Agora, como prometido, voltei. Elias tentou negar, mas sua voz falhou. O homem apenas se virou e partiu, sem ruído, sem sombra, mas deixou algo para trás. A própria morte. A partir daquela noite, Elias começou a definhar. Emagreceu rapidamente. Seus olhos, antes dominadores, afundaram como cavernas. O cabelo caiu em tufos. Seu corpo exalava o fedor da carne em decomposição, que nem banhos nem perfumes conseguiam mascarar. A noite gritava como um condenado. Dizia ouvir vozes, ver olhos na escuridão, sentir garras invisíveis tentando arrastá-lo pela alma. Certa noite, sua mãe Leonor, já velha e fraca, levantou-se para acalmá-lo com um castiçal nas mãos. Ao abrir a porta do quarto do filho, o inferno a aguardava. Ninguém sabe o que viu ou ouviu, mas minutos depois os gritos ecoaram por toda a fazenda. Leonor foi encontrada no chão com o rosto esmagado, morta com o próprio castiçal. Elias, coberto de suor e sangue, murmurava frases desconexas. Ela os trouxe, os demônios, eles vieram me buscar. Durante o velório, enquanto os terços soavam, Elias se contorcia no chão urrando blasfêmias. Até que fugiu da casa, como um animal enjaulado. Ninguém teve coragem de segui-lo. Naquela tarde, quando o cortejo fúnebre levava o corpo de Leonor, ao cemitério todos passaram pelo velho bosque. Ali, no mesmo galho onde Dom Teobaldo fora pendurado, balançava agora o corpo de Elias. Ninguém se aproximou. Nem missa, nem cruz. Apenas um buraco cavado às pressas e uma pá de terra por cima. Mas nem isso bastou. Meses depois, os ossos de Elias começavam a emergir da cova. Era como se a própria terra o rejeitasse. Só o velho coveiro, homem calado e temido, teve coragem de lidar com os restos. Em voz baixa contou a avó Nicanora que nas madrugadas sem lua, o próprio diabo caminhava entre os túmulos. Do fundo da cova de Elias vinham lamentos arrastados. E às vezes uma risada gélida que fazia os mortos se virarem em suas sepulturas. A fazenda nunca mais foi a mesma. Vó Nicanora tentou restaurar o lugar. Reconstruiu currais, celebrou missas, reergueu a capela. Mas o sangue derramado ainda assombrava as paredes. E o vento, embora mais calmo, jamais trouxe paz. Ela dizia que Elias não precisou assinar pacto algum. Sua alma nasceu condenada, com sangue nobre, mas com o mal nas veias, que o diabo sempre à espreita encontrou nele o brinquedo perfeito.